Você gostaria de entrar no mercado de ações, mas ainda não sabe como que faz isso? Esse vídeo é para você que é iniciante em ações e eu vou explicar o básico de como que é que funciona o mercado como um todo, quais são os mecanismos que é e o que significa alguns termos que são mais usados. E também eu vou colocar um bônus no final para quem é iniciante e investe com pouco, para poder fazer uma melhor gestão, uma melhor rentabilidade dos ativos. Então bora pro vídeo. Seja muito bem-vindo ao Money Invest. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas Ferreira e você que caiu agora de paraquedas no canal. O canal é sobre educação financeira, para ajudar as pessoas a saberem lidar melhor com dinheiro, saber investir melhor, saber economizar, saber o que fazer melhor com o dinheiro, né? Afinal, a gente trabalha tanto para conquistar ele, a gente tem que saber cuidar dele também. E para ajudar a ter o maior número possível de pessoas impactadas com esses vídeos, clica no botão de gostei e se inscreve também no canal para acompanhar os próximos vídeos. Então, vamos para o principal agora, que seriam as ações. Mas antes de você investir em ações, o ideal é você ter a sua reserva de emergência formada primeiro. Se você não sabe o que é uma reserva de emergência, eu já gravei um vídeo e ele vai aparecer aqui em cima para você saber o que é uma reserva de emergência, como que monta, onde que investe, onde que aplica para formar essa base primeiro, antes de você colocar o seu dinheiro em ações. E lembrando que o dinheiro em ações é um dinheiro que você não vai precisar num curto prazo, entre um ano assim mais ou menos. Esse é um dinheiro que você vai aplicar para o longo prazo, para sua aposentadoria, para velhice. É um dinheiro que vai rentabilizar melhor, mas não é um dinheiro que, se você precisar resgatar ele, você pode acabar perdendo. Imagina que você invista num parque aquático, por exemplo. Você vai precisar o dinheiro daqui a uns 6 meses. Aí você investiu ele, sei lá, R$50 por ação. Aí aconteceu que esse ano fez muito frio e não teve tanta procura assim por um parque aquático. Então a receita do parque aquático vai ser menor. Isso vai acabar acarretando num preço da ação que vai cair e você vai receber poucos dividendos sobre isso. Então você colocou lá R$50 e daqui a 6 meses você vai precisar. Chegou os 6 meses. E por causa desse impacto de estar frio no ano, durante o ano todo, acabou que a ação caiu e caiu para 25. Aí você, poxa, você precisava do dinheiro em 6 meses, chegou os 6 meses, seu dinheiro caiu, aí é complicado, né? Esse prejuízo no curto prazo é muito significativo. Entretanto, no longo prazo, você vai acabar notando que essas anomalias de curto prazo não vai impactar tanto assim. Se você olhar a rentabilidade histórica que já passou, às vezes numa crise, a ação caiu demais, só que ela acabou se recuperando. Então, se você olhar no longo prazo, você investiu 50, você vai acabar pegando 100, 150, entendeu? Então, agora a gente vai falar sobre as ações. O que é uma ação, né? Ela é uma pequena fração do total da empresa. Você pega, tipo, uma empresa como um todo e fatia ela em vários pedacinhos. Isso daí seria uma ação. Seria um pedaço pequeno da empresa. Só que assim, nem todas as empresas têm o capital aberto, né? Para você poder investir nela. Quais são as que podem ter? São as que já realizaram um IPO. Seria um evento quando ela abre o capital dela para a bolsa para captar dinheiro. Ela poderia fazer empréstimos no banco ou outras opções assim, só que ela pode optar por abrir o capital dela para ela pegar o dinheiro e com isso ela ganha sócios. E ela pega esse dinheiro para reinvestir, fazer o que ela bem entender com isso. Aí quando você vai procurar uma ação na bolsa para você comprar, você não vai achar assim, por exemplo, Sabesp ou Banco do Brasil. Você vai achar um código. Esse código chama tickers. Ele é exatamente um código que é um jeito para facilitar lá na organização na bolsa. Cada empresa tem o seu próprio tickers. Mas aí você vai olhar para uma empresa, por exemplo, do Banco do Itaú, é ITUB. Só que aí quando você vai olhar, você tem ITUB 3 ou ITUB 4. Tem uma diferença entre esses tickers aí. Quando termina em 3, significa que é uma ação ordinária. Ações ordinárias, você tem preferência para votação da empresa. Você pode opinar sobre o futuro dessas empresas. Você entra no conselho e também pode fazer votação. Só que assim, essa votação é proporcional ao número de ações que você tem, claro. Para quem é um investidor pequeno, a votação não vai ter tanto impacto assim na empresa como um todo. E quando a ação é terminada em 4, significa que ela é uma ação preferencial.
Ações preferenciais têm preferência nos dividendos, nos lucros que vão ter. Mas olha só, é preferência para receber. Não quer dizer que você vai receber mais do que quem tem uma ação ordinária. E assim, isso daí não quer dizer qual que vai receber mais, qual que vai receber menos. Daí você tem que olhar no histórico dos pagamentos de ações ordinárias ou de preferenciais. A preferencial só vai ter preferência de receber primeiro do que as ordinárias. Só que assim, isso não significa que uma recebe mais que a outra, entendeu? Só vai ter preferência. E também tem as ações que terminam em 11, que isso daí significa units. Isso daí quer dizer o quê? Que ela vende um pacote. Você vai ter lá ações ordinárias e preferenciais em um pacote só. Nesse pacote pode ter uma ação ordinária, 2 preferenciais, ou uma preferencial, 3 ordinárias, assim, depende muito. O exemplo que tem as ações units é o Banco Inter. Lá ele tem um código final 11 também, é um exemplo. E existem esses units aí que geralmente ela tem maior liquidez, é mais negociada do que elas soltas, assim, elas separadas. E essas units também mantêm as mesmas características delas separadas. A única coisa é que você já vai ter um conjunto só na hora de comprar e de vender. Não tem nenhum benefício nem malefício da units. Ela só é geralmente mais negociada do que as outras. Tem um volume de negociação maior do que separadas. Agora, pra gente falar de como conseguir comprar uma ação, né? Pra você conseguir comprar uma ação, você vai ter que ter uma corretora que vai te levar ao mercado de ações. Nessa, você tem que fazer uma conta numa corretora ou no banco até. Só que geralmente o banco cobra mais taxas do que uma corretora. Você tem que dar uma pesquisada nas corretoras e você pode escolher qual que você quiser. Só se atenta a uma corretora que se ela tem o selo CETIP certifica. Isso daí vai garantir que ela está fazendo tudo certinho as coisas, sem nenhuma má intenção, que ela vai pegar o ativo que você comprar e vai colocar no seu CPF certinho, bonitinho, sem pegar o seu dinheiro e guardar para ela e sumir. Isso daí já aconteceu no passado. E ao fazer a conta numa corretora, ela vai te dar a opção de fazer o Suitability. Isso daí é um teste para você fazer se você tem qual tipo de perfil de investidor. Se é para você ver se você é mais conservador ou se você é um pouco mais arrojado. Isso daí é bom para você fazer, para você se entender como é que você investe. Tá? Você tem que se atentar também com as corretoras sobre a taxa de corretagem. Essa taxa ela pode ser cobrada com uma variação do percentual do que você investe ou numa taxa fixa. A taxa fixa compensa para quem investe muito dinheiro. Então, por exemplo, se a taxa de corretagem é de R$15 e você investe 10 mil, R$15 não vai impactar tanto em função dos 10 mil, do montante ser grande. Agora, se você paga R$15 num montante de R$100, isso daí já impacta muito. Então, a taxa fixa é bom para quem investe muito, mas é péssimo para quem investe pouco. Já na taxa de corretagem que varia, né, em função da porcentagem, ela é boa para quem investe pouco. Por exemplo, R$100 e você tem uma taxa de 1%, então você vai pagar R$1. Então R$1 em cima dos R$100 não vai impactar tanto. Agora, se você investe muito, pagar uma taxa de muita coisa, por exemplo, de R$10 mil e pagar uma taxa de R$100, aí sim já começa a pesar. Então cada um tem os benefícios e os malefícios, já dependem do quanto que é que você vai investir. Agora você tem que entender qual é a relação de cada coisa, da bolsa, com a corretora, com as ações. Você tem que entender assim, as ações é um produto dentro de um mercado. O mercado seria a bolsa e a corretora seria quem te leva até o mercado. Você só tem acesso a esse mercado de ações se você tiver com uma corretora. Essa corretora vai te intermediar até a bolsa que está listada um monte de ações. Então essa que é a relação entre elas. A ação é um produto final, a bolsa é um mercado onde a ação está sendo negociada e a corretora é que vai te levar até o mercado para você ter acesso a esses produtos. Aí eu tenho 3 ideias aqui que seriam o que eu faria se eu estivesse começando. Não é uma recomendação, é só para você ter mais ideias de começar a pegar experiências antes de sair investindo por aí sem entender. A primeira seria fundos multimercados ou fundos de ações. Qual a diferença entre elas? E o que é um fundo, para começar, né? Um fundo tem um gestor, uma pessoa, que reúne dinheiro de diversas pessoas. E ele é que vai administrar esse montante de dinheiro, ele que vai decidir onde que ele vai aplicar e o que vai fazer, se vai aportar, se vai vender, se vai tirar e vai colocar em outra coisa. E aí que vai estar a diferença entre fundos de ações e fundos de multimercado. Fundos de ações, o gestor só pode comprar e vender ações. Ele vai poder vender uma ação e comprar outra, ou vice-versa, assim, vai ser assim que funciona.
Agora no multimercado, ele pode ter ações, pode ter CDBs, pode ter fundos imobiliários. Então como é que funciona? Ele vai decidir o que é que vai fazer. Se ele vai vender uma ação que ele acha que já valorizou ou que está dando prejuízo, ele vai vender uma ação e vai colocar num CDB, ou no Tesouro, ou um fundo imobiliário. Ele vai ter essa liberdade de escolha. O bom de um fundo é que para você que está começando agora, não entende como é que funciona, no que investir melhor, o legal é que você vai confiar o seu dinheiro a um gestor profissional. Ele já vai saber o que ele está fazendo. Então aí você pode investir, deixar o dinheiro com ele e ele vai tomar as decisões por você. Aí você pode ficar meio que despreocupado em relação a isso. Só que você tem que se atentar às taxas que você vai pagar por aplicar nesse fundo, que é a taxa de administração, taxa de performance e o imposto de renda também. Tem alguns fundos que tem os chamados come-cota, que é você ter que pagar o seu imposto de renda em datas determinadas e não é quando você resgata. A segunda ideia seria você investir no BOVA11. O BOVA11 está relacionado ao índice do Bovespa. O Bovespa é um índice composto pelas maiores ações da Bolsa. Então, quando você vê que a Bolsa subiu 5%, caiu 10%, isso daí significa que o quê? Que as maiores ações, numa média, claro que cada ação tem um peso diferente, mas em uma média as ações subiram 5% ou caíram 10%. Mas se você pegar uma ação específica, não quer dizer que ela subiu 5% ou caiu 10%. E a ideia do BOVA11 é que você vai estar investindo nessas maiores ações tudo de uma vez. Você não vai estar escolhendo uma específica. Então isso acaba que diminui o seu risco de você perder o seu dinheiro. Porque você vai estar meio que diversificando o seu capital. Isso daí traz uma maior segurança, mas não está livre de flutuações. E a terceira dica, ideia, seria você investir em Blue Chips. Blue Chips são as maiores empresas da Bolsa. São as empresas que são mais negociadas, que elas já são mais estáveis e maiores, assim. Isso daí é para quem ainda está com receio de entrar na renda variável, que tem medo de ver o seu dinheiro caindo, depois subindo, depois cai. Então o que acontece? Numa Blue Chip ela geralmente é mais estável. Isso não significa que ela não vai variar, mas ela tende a manter o mesmo preço. Isso é bom e é ruim. O bom é que você não vai ver seu dinheiro também caindo tanto. Você vai manter mais ou menos aquele padrão. E o ruim é que você também não vai ver ele valorizar demais. Geralmente uma Blue Chip já é grande, então já é mais difícil dela crescer. Só que também é difícil dela quebrar. Entendeu como é que é? E aqui eu trouxe uma dica bônus para quem ficou até o final, que é como investir com pouco dinheiro. O ruim de investir com pouco dinheiro, dependendo da situação, é que você vai pagar muita taxa. Se você for pagar R$15 de taxa em função de um aporte de 200, isso daí vai acabar com a sua rentabilidade. Até você conseguir recuperar esse dinheiro em forma de crescimento da ação, vai demorar tempo. Então a gente tem que aproveitar, fazer render o nosso dinheiro do melhor jeito possível. E o melhor jeito possível é diminuir essas taxas. Qual que é a ideia então? O que é que eu faço? Para você chegar então no produto final, que seriam as ações, o tesouro, fundos imobiliários, você vai precisar de uma corretora, de um banco virtual e do banco tradicional. Sim, ele ainda vai ser útil pra gente. Como é que vai funcionar então? Você precisa do banco tradicional, porque geralmente é onde você recebe, né? Onde você tem acesso a caixas eletrônicos, tem uma maior comodidade com ele. Só que assim, você não precisa pagar taxa para ter uma conta no banco tradicional. Tem as contas, chamam contas essenciais. Nela você não paga nada, é de graça, todos os bancos são obrigados a oferecer isso. E você tem direito a 2 saques e 4 transferências para o mesmo banco. Isso daí, se você saber como administrar, dá para passar um mês tranquilo. Só que você não vai ter direito a fazer TED para o banco digital ou para a corretora direta. Então, por isso que aí entra a função do banco digital. O banco digital ele te permite fazer várias TEDs sem gastar nada com isso. Só que lembrando que para o dinheiro chegar no banco digital, você não pode usar o TED do seu banco tradicional. O legal do banco digital é que você pode gerar um boleto e você pode pagar o boleto no seu banco tradicional. Isso daí não vai contar como TED, nem vai cobrar nenhuma taxa do banco tradicional. Ao pagar o boleto, o dinheiro cai no banco digital em um dia. Sempre é assim, geralmente, ou no próximo dia útil. Aí, quando você tem o dinheiro no banco digital, você consegue fazer a TED para a corretora. Aí a corretora é essencial que você escolha que tenha isenção do investimento no produto que você quer. Tem corretora que é isenta para tesouros e fundos imobiliários, mas ela não é isenta em ações. E tem corretora que é isenta em ação, mas não é isenta em tesouro, fundos imobiliários, no que você quer investir.
Se você está com o objetivo de investir em ações, aqui não é uma propaganda, tá? Aqui é que eu uso, uma recomendação que eu uso a Clear. Ela não cobra taxa de corretagem para investimentos em ações. Só que assim, mesmo com a isenção da corretagem para investimentos em ações, você ainda acaba pagando umas outras taxinhas, mas só que não, acabam que elas não são tão relevantes assim. A principal taxa que come o seu dinheiro é a taxa de corretagem. Então você tem que prestar atenção em relação a isso. As que eu uso são a Clear para ação, só que ela cobra para os outros investimentos. E eu uso também a Easy Invest para investimento em tesouro direto ou fundos imobiliários. Ela não cobra para isso, só que ela já cobra para ação. Então você tem que saber qual produto que é que você vai investir para saber escolher qual corretora utilizar para cobrar menos taxas. Então nesse percurso que eu te ensinei, você vai acabar pagando a menor taxas possíveis. Você só vai acabar pagando mesmo a taxa que você tem que fazer, pagando taxa para bolsa. Então essa daí que é a chave para os pequenos investidores. E aí, gostaram do vídeo? Foi bem didático? Não foi nada, foi um pouquinho complicado de entender? Comentem aqui que eu quero saber, tá bom? Quero um feedback de vocês. Então, até a próxima.